Muito boa noite, meus queridos alunos da EJA, etapa de número 4. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala com vocês é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação. E aí, gente, tudo beleza? Todo mundo bem? Depois aí, é claro, do nosso feriado, a gente teve um feriado prolongado e tudo mais, tivemos fim de semana, só maravilha, né, gente? Então todo mundo de volta, energias renovadas, todo mundo preparado para a gente finalizar o encontro de hoje, é claro, com nossas duas aulas, né, gente? Finalizar aí a nossa segundona, começar a semana muito bem. Espero que todo mundo esteja muito bem para a gente ter, é claro, esse encontro bastante produtivo, cheio de muitas coisas boas, cheio de muito conhecimento. É claro que é isso que a gente sempre quer com vocês. Vamos que vamos, gente, que nosso encontro está começando. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula de inglês hoje vai falar sobre presente contínuo. E aí, galerinha, a gente pode inclusive resgatar um pouquinho aquilo que a gente vem falando nos nossos últimos encontros sobre piadas e textos mais cômicos e tudo mais. Mas vamos que vamos, olha só. Eu sou o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal. Nossa aula de inglês está começando. E aí, galerinha, vamos focar hoje no presente contínuo, né, gente? Vamos falar aí sobre esse tempo verbal que é tão importante. Pensar aí, olha só, sobre como que a gente trata o presente de diversas maneiras na língua inglesa. Não pensar o presente, gente, como somente como aquela ideia estática de uma coisa que acontece agora, mas sim como algo também processual, um processo que acontece e que toma espaço durante uma certa quantidade de tempo. Vamos lá, galerinha. Let's go. Olha só, o nosso objeto do conhecimento, isto é, o nosso conteúdo, já mostrei para vocês, a gente está falando de presente contínuo. Além disso, o nosso objetivo é empregar o presente contínuo para construir frases, não é mesmo, gente? Na hora de construir frases, como é que a gente emprega esse tempo verbal? Como é que a gente utiliza, como é que a gente pode fazer uso desse tempo verbal presente contínuo? É claro, sempre observando aí a maneira como fazer isso, né, gente? Sempre observando aí a gramática culta, né, gente? Para a gente poder ter esse foco. Observar também alguns exemplos que não seguem essa regra, mas que são utilizados no cotidiano. E da teoria à prática, a gente vai falar de interpretação textual e também responder questões, né, galerinha? É importantíssimo para os nossos encontros ter esse momento de teoria, mas também ter um momento de prática, né, galerinha? Ter um momento de teoria que eu mostro a vocês, eu falo alguma coisa e tal, mas um momento também para que a gente possa praticar. Practice, practice and practice. Vocês sabem, né, gente? Para a aprendizagem, a prática ela é fundamental. Quanto mais a gente pratica, melhor é que ficam as coisas. A prática ela é que leva à perfeição. E aí, galera, o que vai nortear o nosso encontro de hoje é a habilidade de número 20. Olha só, a habilidade número 20 fala de utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso. Então, olha só, vai ser mesmo presente contínuo e perceber, olha só, esse presente contínuo como um formador de ações em progresso. Como assim ações em progresso, professor? Exatamente isso. Você vai estar falando de ações que acontecem durante determinado período de tempo. Ah, professor, então, se eu penso, por exemplo, em um gráfico, assim, uma linha do tempo, em que aqui seria o presente, se aqui é presente, tudo que está para trás é passado, claro. E aí, olha só, eu vou pegar um espaço de tempo aqui, olha só. Esse espaço de tempo que inicia em um momento aqui e continua até outro momento, que vai compreender, olha só, vai compreender o presente. Esse espaço aqui é o que a gente vai entender como presente contínuo. Beleza, gente? Esse é o present continuous.
continuous. Deixa eu ajeitar logo aqui. Professor, há um tempo atrás eu estava estudando e aí eu vi continuous. E aí eu vi, olha só, que ao invés de chamar de presente contínuo, um outro livro, uma outra gramática chamava de presente progressivo. Qual é a diferença entre o presente contínuo e o presente progressivo? A diferença é nenhuma, pessoal. Ambos são a mesma coisa, tá bom? Então, falar de presente contínuo e de presente progressivo é a mesma coisa, tá bom? É 6 por meia dúzia, é a mesma coisa. Então, se você enxergar, se a tua questão pedir é presente progressivo, é presente contínuo, lembra, é a mesma coisa. Por quê? Porque ambos expressam uma ação que se encontra em progresso, em processo. Tudo bem? Então é assim que a gente vai compreender o presente contínuo. Vamos que vamos? É hora da revisão. Gente, o presente contínuo, ele é formado por verbo to be no presente, já que é presente contínuo, não é mesmo? No presente, mais verbo no ing. Ah, professor, então é assim que eu formo é. Então, nada mais justo do que a gente fazer uma revisão sobre o verbo to be inicialmente, para que em seguida a gente possa acrescentar ing nos nossos verbos principais. Olha só, vamos revisar então um pouquinho rapidamente sobre o verbo to be. Olha só, o verbo to be, ele é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa. E ele é muito importante, gente, muito importante. Por isso que a gente dá tanta ênfase, por isso que a gente dá tanta força quando a gente vai mostrar tanta ênfase, tanto foco no verbo to be, porque ele é um verbo muito, muito utilizado na língua inglesa, tá bom, gente? E ele vai ser traduzido como ser ou estar. É importante você perceber isso muito. Por quê? Porque o ser e o estar, eles têm uma diferença que é crucial. Apesar de ambos trazerem essa ideia de verbos estativos, ou seja, que mostram o estado como alguma coisa está acontecendo, ser ou estar, ambos também vão ter uma diferença. O verbo ser, ele vai trazer essa ideia mais de para sempre. É o que é. Agora, o estar não. O estar vai trazer uma ideia mais temporária. O professor explica melhor aí pra gente. Explico sim. O ser, ele é algo mais pronto. Ele não vai acabar tão cedo. Já o estar, ele é algo que pode acabar, ele pode perecer. Então, professor, quando eu digo, como você está bonito hoje, você está bonito, quer dizer que mais tarde você pode não estar tão bonito assim, amanhã pode não estar tão bonito assim. Então, quando você diz, você é muito bonito, aí não, gente. Você está trazendo já uma informação que ela é maior, ela é muito mais duradoura do que simplesmente estar. Então, quando você for perceber essa diferença, é essencial que você faça uma tradução adequada do verbo to be. Se ele vai representar ser ou estar. Mais uma vez, se ele estiver representando a ideia de estar, aí é uma coisa mais temporária. E como é que está o tempo hoje? Hoje está nublado. O que eu quero dizer com isso? Está com nuvens, mas é agora, naquele segundinho, naquele momento. Quando eu digo Teresina é quente, olha o ser aí, Teresina é quente. Independe, gente, se está no meio do ano, se está no início, se está no BR-Obró, é quente, ponto. É algo mais duradouro, não é algo que vai ser temporário e logo, logo acaba, não. Então, a ideia é essa, ser ou estar. Tá bem, gente? A diferença é essa. E aí, pessoal, não existe bem uma regra para você perceber essa diferença de tradução. Se você observa bem, não tem bem uma regra.
O importante é que você consiga perceber isso a partir do contexto. Então, essa tradução é o que a gente chama de tradução contextual. Se você vai traduzir sendo ele ser ou estar, essa tradução ela é uma tradução contextual. Ou seja, ela vai depender do seu contexto. Então, olha só, é preciso, então, compreender o sentido como um todo, para que a partir daí você consiga entender qual é o sentido assumido por esse verbo to be, se é ser ou se é estar. Então, você vai ter que ficar de olho nessa compreensão geral para que você possa fazer a tradução mais adequada. De novo, é uma tradução contextual, depende do contexto, como eu falei mais cedo aí, por exemplo, sobre o clima, sobre o tempo, se está ou se é, ou a aparência de uma pessoa, se é ou se está. Tudo bem? Maravilha. O verbo to be, ele é classificado então como verbo irregular. Professor, como assim? Verbo irregular. Gente, ele é verbo irregular porque ele não segue regra. É essa a ideia da expressão irregular, que não possui regra. Professor, então um verbo que não possui regra, ele é irregular? Exatamente. E ele vai fazer esse uso de regras ou não para formar o quê? Para formar o passado simples e o particípio passado. Gente, nós não vamos utilizar na aula de hoje nem o passado simples, nem o particípio passado. O que a gente vai utilizar no encontro de hoje vai ser o particípio presente. Professor, qual é a diferença então entre o particípio passado e o particípio presente? O particípio presente vai trazer a ideia do ing. Isso é o particípio presente ou gerúndio. Então a gente vai trazer o ing, tá bom? O particípio passado é outra coisa, é utilizado para a formação de tempos perfeitos, tá bom? Não estamos falando de tempos perfeitos hoje, estamos falando de tempos contínuos, estamos falando de tempos progressivos, então é importante perceber aí a diferença. O verbo to be ele pode ser utilizado também, olha só, entendido como verbo irregular e utilizado como verbo principal ou como verbo auxiliar. Professor, qual vai ser a diferença? A dica, ela é muito legal, a dica é muito simples. Ele, verbo to be, só vai ser verbo principal somente se ele estiver desacompanhado. De novo, verbo to be só é verbo principal se ele estiver sozinho. Se ele estiver acompanhado de qualquer outro verbo, tenha certeza, ele não vai ser verbo principal. Ele certamente vai ser verbo auxiliar. Professor, e para que serve um verbo auxiliar? Mostra aí para a gente a diferença. Quando é que a gente utiliza um verbo principal e quando é que a gente utiliza um verbo principal? Gente, a diferença ela é simplesmente no que se refere a conteúdo. Verbo principal, galerinha, ele vai mostrar para você a ação. Ah, professor, então é isso. O verbo principal é a ação. É fazer, é comprar, é comer, é experimentar, é correr, é andar. Agora, o verbo auxiliar, não. O verbo auxiliar, ele vai te trazer apenas uma ideia de apoio daquele verbo. Então, o professor, ele vai trazer o que ideias? Ele pode trazer a ideia de tempo, se é presente, se é passado, se é futuro. Ele vai trazer a ideia de modo, mas aqui em inglês o modo não vai ser tão expresso pelo auxiliar, não. Além de tempo, ele vai trazer a ideia de número, se singular, se plural, e ainda pode trazer as formas verbais, que o verbo to be não é usado assim. Mas às vezes é, deixa eu colocar isso aqui. E o verbo to be ele é utilizado assim também, para mostrar, olha só, formas negativa, e forma interrogativa.
Tudo bem, gente? Então vai ser usado dessa maneira, tá? Para mostrar para o nosso leitor qual é o número, o tempo verbal que está sendo utilizado e a forma, se está sendo utilizado na forma afirmativa, na forma negativa ou na forma interrogativa. Para isso que a gente utiliza os verbos auxiliares. O professor verbo auxiliar também mostra modo, mas aí a gente vai entrar mais para os verbos modais. Não é esse o conteúdo do encontro de hoje. Nosso foco hoje é falar de presente contínuo, nada de verbos modais, tá bom? Show de bola, gente! Vamos que vamos, olha só. Aqui chega o ponto onde eu queria mostrar para vocês. O verbo to be, ele é bastante utilizado no que a gente chama de locuções verbais. Professor, o que é uma locução? Anota que é bastante importante, viu? Locução é qualquer expressão que tem um conjunto, mas tem apenas um significado. Ah, professor, então é aí que eu faço o que você chama aí de locução, é? Então, se eu tiver 2 ou 3 verbos, mas que tem uma única ideia, que expressam um único ponto, você vai chamar isso de locução verbal. Ah, professor, então se eu tiver um grupo de adjetivos, 2 adjetivos, um adjetivo e uma preposição, eu posso chamar isso de locução? Posso. É uma locução adjetiva, uma locução adverbial e por aí vai. Locuções, mais uma vez, é quando você tem mais de uma palavra que tem apenas um significado, um conteúdo. Se é um conteúdo único e mais palavras para expressar isso, você pode chamar de locução. Tudo bem? Então tá aí, olha só, o verbo to be ele também é utilizado para formar locuções verbais. E aí, olha só, você percebe 2 ou mais verbos tendo um valor apenas, tendo um significado somente. E isso, pessoal, é muito importante na hora de você perceber os seus verbos, porque agora eu vou mostrar para vocês os verbos, ou melhor, o tempo verbal contínuo, ou que a gente também entende como progressivo. E isso é importante, gente, por quê? Porque ele vai ser formado utilizando o verbo to be, galerinha. É exatamente isso. Por isso que a gente está fazendo esse resgate. Por isso que a gente está trazendo com tanta importância o verbo to be, porque ele é quem vai dar esse suporte. É ele quem vai trazer esse suporte. Beleza, gente? Professor, e aí como é que vai ficar? Vai ficar assim a sequência, observa só. Se você tem sempre sujeito, verbo e objeto, para formar uma locução, esse verbo não vai ser único. Você vai ter um verbo que você vai chamar de auxiliar e um verbo que você vai chamar de verbo principal. Professor, e aí qual vai ser a diferença? Lembra? O principal é aquele que expressa a ação, tá bom, gente? É a ação. O auxiliar, ele vai te dar as opções que eu mostrei mais cedo. O tempo verbal, se é afirmativo, se é negativo, se é interrogativo, por aí vai. Professor, mas e o verbo to be? Sempre auxiliar. Verbo to be, sempre auxiliar. Por quê? Porque ele não está sozinho. Se ele não está sozinho, auxiliar. Se ele tiver acompanhado, ele é auxiliar. Sozinho, verbo principal. Beleza, gente? Professor, mas como é que vai ser esse verbo principal? Esse verbo principal que vai marcar a ação. Esse verbo principal, ele vai vir com ing no final. Ah, professor, então é só pegar o verbo e colocar ing depois? Basicamente. Vão ter algumas alterações? Vão ter algumas alterações, mas eu mostro para vocês em instantes. Professor, aí como é que eu vou saber se é presente ou se é passado contínuo? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, eu tenho 2 exemplos. O exemplo número 1, O exemplo número 1 fala aqui, ó, he's studying Italian. Olha o meu sujeito. Ele. Verbos, is studying. O que é que ele está estudando? O objeto. Qual é o objeto? Italian. Então tem o sujeito, verbos e objeto.
Vamos dividir os verbos? Vamos lá. O verbo com ing, eu já entendi, professor. É o verbo principal. E o verbo is é o meu verbo to be. Se ele é verbo to be, ele é o meu verbo auxiliar. Professor, a sequência vai ser sempre essa? Sempre, sempre, sempre. Para todos, sempre. Se você tiver aí uma locução verbal, o último dos verbos vai ser sempre seu verbo principal. Professor, mas são 3 verbos. Tudo bem, o último deles é verbo principal. Os outros, todos auxiliares, tá bom? São 2. Mesma forma. O primeiro deles é auxiliar. O segundo é sempre o verbo principal. O último verbo é sempre o verbo principal. Professor, então o principal aí é o verbo estudar? Exatamente. Perceba, estudar é ação. Ele está estudando italiano. Observa aí, ó. Ele está o quê? Estudando. Esse está, ele está só fazendo a ligação. Em português, inclusive, a gente chama ele de verbo de ligação. Ou linking verb, tá bom? Verbo de ligação. Ele é importante? É claro que ele é importante, porque ele vai me indicar qual tempo verbal. Como assim o tempo verbal, professor? Ainda não consegui pegar a ideia. Justamente, esse verbo to be, como teu auxiliar, é ele quem vai te dizer se é presente ou se é passado. Ah, professor. Então quer dizer que para saber se o tempo ele é contínuo, eu vou atrás do principal, justamente. Para saber se o tempo verbal é presente ou passado, aí eu vou para o verbo to be, para observar se é presente ou se é passado. É esse o ponto. Professor, então, o verbo to be ele é auxiliar. E ele auxilia em quê? Em me mostrar qual é o tempo verbal que eu estou localizado. Beleza, gente? Para isso que serve nosso verbo to be. Show de bola? Professor, mostra aí, então, o outro exemplo para a gente. Mostro sim, dá uma olhadinha aí no outro exemplo. Ó, they were working at the company. Olha, de novo, mesma sequenciazinha, mas agora eu não vou ter um objeto, eu vou ter um complemento. Vou mostrar para vocês, ó. Eles estavam trabalhando. Olha a minha locução verbal. Essa é a minha locução verbal. They were working. Eles estavam trabalhando. They é o meu sujeito. Were working. Eles estavam trabalhando. Eu vou ter o verbo principal com ing. Tá aqui, ó. Esse é verbo principal. E o outro, professor? O outro é auxiliar. Claro, só vão ter esses dois. Qual é a diferença? A diferença é que o principal traz a nossa ação. O auxiliar está aqui para dizer assim, passado contínuo. Professor, e aqui esse at that company? Como é que eu vou entender isso daqui, gente? Se não é objeto, eu vou ter um complemento. Ah, professor, e aqui que complemento é esse? Como é que eu sei que é um complemento? É um complemento, inclusive, pré-posicionado. Olha aí, ó. Esse at tá aqui me dizendo preposição. Só isso. Esse at não tá me dizendo outra coisa. Só que aqui é uma preposição. Então, se aqui eu tenho uma prepositional phrase, uma frase preposicionada, eu consigo perceber que aqui eu vou ter um complemento. Professor, esse complemento, ele é complemento verbal? Não. Esse aqui, olha só, é um complemento de lugar. Ah, professor, então quer dizer que aqui está falando de lugar? É, justamente. That company é o local onde se trabalha, onde eles estavam trabalhando. É o nosso complemento. Complemento aí, no caso, complemento relacionado a lugar. Tudo bem, gente? O que é que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam que os dois verbos to be mais gerúndio são a formação do contínuos. Aí, professor, quer dizer que o contínuo ele vai ser sempre assim? Sempre. Verbo to be mais verbo com ing. Aí é que vem o pulo do gato. Aí é que vem o momento em que você... Ah, professor, agora sim. Quem é que vai me dizer qual é o tempo verbal? É a ação ou é o verbo auxiliar? O auxiliar, gente. É o auxiliar que vai te dizer se é presente ou se é
passado. Então perceba que teu verbo to be é muito importante. Por quê, professor? Olha o primeiro exemplo. Teu verbo to be está no presente. Se teu verbo to be está no presente, é presente contínuo. Se o teu segundo exemplo está no passado, então teu tempo verbal é passado contínuo. Simples assim. Então, professor, para eu saber que é contínuo, eu vou atrás do verbo principal, ing. Perfeito. Ing, contínuo. Para eu saber se é presente contínuo ou se é passado contínuo, vou atrás do meu verbo to be. E aí é ele que vai me dizer. Se ele for no presente, is, eu tenho aí então presente contínuo. Se ele estiver no passado, were, tenho aí então passado contínuo. Tudo bem, galera? Era isso que eu gostaria que vocês ficassem atentos, porque isso vai ser levado para o resto da vida de vocês quando estiverem pensando em tempos verbais contínuos ou progressivos na língua inglesa, tá bom? Vamos praticar então, gente. Olha só, eu trouxe aqui um texto bem bacana para a gente falar um pouco mais sobre isso. Esse texto ele vai ter duas partes. O primeiro deles falando sobre o passado e o segundo deles falando sobre o presente. Eu entendo que esse texto ele é um pouco maior, ele é um pouco mais extenso, por isso eu vou dar um minutinho a mais para vocês. Vocês vão ter 3 minutos para ler esse texto com muita calma, procurando por todas aquelas estratégias, procurando as palavras cognatas, procurando tudo que você possa utilizar a seu favor, tudo que você possa utilizar para conseguir ler e entender esse texto melhor. O professor aqui está falando sobre education, está falando sobre educação. Educação no passado, justamente. Então, vamos lá então. Boa leitura para vocês. 3 minutinhos na tela.
E aí, gente, como é que foi a leitura de vocês? Foi fácil? Foi difícil? Mais ou menos? Pois é, eu compreendo que esse texto ele é um pouquinho mais complexo mesmo, mas é isso aí, gente. A gente vai lendo os textos e vai aumentando um pouquinho mais o grau de dificuldade. Palavras que a gente não conhece, expressões que a gente pode ter alguma dificuldade e tal. Faz parte, tá bom, gente? Faz parte. A leitura é isso, é prática. Então, quanto mais você vai praticando, melhor você vai conseguindo ler, interpretar os textos e tal. Essa é a ideia de leitura, tá bom, gente? Então, pegar um texto como esse daqui é procurar mesmo as palavras que você vai entender, que você vai conseguir compreender. Olha só, a primeira coisa que o texto faz é situar você, porque no título ele falou de passado. Muito bem, mas o passado, né, gente, é muito longo, é muito distante. Precisa de um contexto, precisa de uma situação maior. Observa só. Então ele fecha em 1880. Ih, professor, faz tempo demais. 1880 para o ano 2120 anos. 142 anos. Faz um tempão, né? Então, olha só. Por volta de 1880, expressão de tempo, né? Olha aí, ó. A educação elementar, isto é, o ensino básico, ensino fundamental, houve um ato. Então houve um ato da educação fundamental. E isso, gente, a gente está falando aí de política, tá? E aí ele transformou a educação em algo compulsório. Professor, não sei o que é compulsório. Gente, algo compulsório é algo obrigatório. É algo que precisa acontecer. E isso é muito importante, né, gente? Ter a educação como algo obrigatório. As pessoas precisam compreender a importância da educação e como a educação transforma as pessoas. É importantíssimo você perceber isso, mas, infelizmente, ainda tem pessoas que não têm essa compreensão. E se você pensa em crianças, você percebe que quem é responsável por elas não são elas mesmas. Elas precisam ter pais ou pessoas responsáveis por elas. Então, o ensino ele é compulsório, ele é obrigatório a partir dos 5 até os 10 anos de idade. Esse foi um ato educacional do ensino fundamental. Isso aconteceu, olha só, na Liga Nacional da Educação, que continuou, olha só, sua campanha pela educação básica. Então, gente, olha só, aí foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo para a educação que a gente pensa, que a gente organiza nas nossas mentes hoje em dia. No ano de 1891, olha aí, ó, pulamos 10 anos, 11 anos, olha, 1891, both board and church schools, tanto as escolas civis e religiosas, were made free to attend. Olha só, se tornaram gratuitas para frequentar. Professor, então a escola ela deve ser algo, apesar de obrigatório, ela precisa ser gratuita. E olha a importância disso, né, gente? Acesso a todas as pessoas. Todo mundo deve ter acesso à educação, pois a educação é que transforma o mundo. Those children, essas crianças, from a wealthier background, que tinham esse contexto mais abastado, wealthier, só abastado, significa o quê? De dinheiro, pessoas mais ricas. Nessas crianças que tinham mais dinheiro, que eram mais ricas, elas eram enviadas para escolas de gramática, grammar schools, e elas eram ensinadas a língua latina. Professor, então ensinavam latim para esse povo. A língua latina, gente, com uma ideia de uma língua mais culta, uma língua mais erudita, uma língua mais inteligente do que as outras, superior às outras. É óbvio que hoje a gente consegue entender que isso não existe, né, gente? Apesar de existirem línguas privilegiadas hoje no mundo, a gente consegue ter esse distanciamento, não como algo necessário para as nossas vidas. Então aí, olha só, as pessoas iam estudar latim, escolas de gramática, e essas pessoas que tinham muito dinheiro. Nas famílias ricas, as garotas, elas normalmente eram educadas em casa. Olha aí, começou a diferenciação, né? Os garotos iam estudar gramática fora, as garotas estudavam em casa.
Já as crianças pobres, olha aí, ó, poor children, crianças pobres, estas eram instruídas, olha aí, ó, instructed in manual labor, nos trabalhos manuais. Ah, professor, então é o que a gente chamava antigamente de apprenticeships, aprendizes. Então as pessoas iam aprender aquele ofício que geralmente era passado de família, de pai para filho dentro da família. Então se o pai trabalhava fazendo sapatos, o filho também, e o neto também, e o bisneto também. Isso era passado como um conhecimento de geração para geração. Então você percebe que isso acontecia não pelo fato de as pessoas gostarem daquilo, se identificarem com aquele trabalho, ou pensarem que vão crescer na vida e se transformar e tal e tudo, mas com a ideia de que as pessoas eram pobres e não podiam ter acesso a outra coisa, eles precisavam fazer algo para sobreviver, então era o jeito. Esse foi o primeiro parágrafo do texto. Vamos para o segundo parágrafo, olha só. They were also taught basic educational skills. Ah, professor, então também tinham habilidades básicas. Olha aí, ó. Basic educational skills. Habilidades educacionais básicas. The comfort, olha só, mudou agora o assunto. O conforto dos estudantes não era levado em consideração. Quer dizer, professor, que as pessoas não pensavam nisso, o quanto é importante. Claro, gente, que é importante você ter um conforto. Eu não estou falando de luxo, não, estou falando de conforto mesmo. Não tem como você aprender alguma coisa com fome. Com a luz que não seja adequada num lugar escuro, por exemplo, um lugar sujo, sem se alimentar antes. Precisa ter todas essas condições, um ambiente que seja favorável. Olha aí, ó, as carteiras escolares, elas eram de madeira. E aí, olha só, também eram assim, as cadeiras. Então era muito dura, era muito desconfortável. Essas carteiras são hoje, olha só, agora trazendo para o presente, são hoje itens de colecionadores. Ah, professor, então tem gente hoje que pega e observa esses itens lá de 1800 e faz tempo, lá de 130, 150 anos atrás, e utiliza eles para colecionar, para observar isso como artefatos históricos. E aí, olha só, perceber como era a vida lá no século XIX, como era uma sala de aula no século XIX. A gente pode lembrar de muita coisa, né, gente? Como castigos físicos, palmatória, pessoas que iam para o canto da sala de aula, colocavam orelha de burro, cada coisa assim que hoje em dia a gente fica, nossa, mas por que isso? Para que tanta violência? Para que tanto desmerecimento e desprestígio dessas crianças? Their inkwells, olha só, ink é tinta, well, poço, então aqueles potinhos de tinta, pensando naquelas canetas mais antigas e tal, na pena também, are often covered in stains, estão cobertas de manchas, and damaged tops, e tem os topos manchados, a parte de cima manchada, representando aí, é claro, olha só, representando os 200 anos atrás, que a gente já pode chamar de grafite, né, gente? Um grafite de 200 anos atrás, que as crianças escreviam, olha só, escreviam aí nas carteiras e tal. Hoje em dia ainda temos muita gente que risca até as paredes da sala de aula, fica horrível. Mas enfim, tem gente que faz isso. E aí as pessoas escreviam, as crianças da época já escreviam nas carteiras escolares lá na madeira. E aí você está mostrando aí no texto que isso hoje é entendido como item de colecionador. De 200 anos atrás, isso aqui já era uma primeira expressão artística, uma expressão de grafite dessas crianças e tal e tudo. A gente lembra também, né, gente, que no momento escolar não é pra gente estar riscando carteira, não é pra gente estar riscando parede, é pra gente estar riscando no caderno da gente, pra gente poder ter um ambiente, como a gente falou mais cedo, um ambiente agradável, um ambiente confortável para nossa aprendizagem, tá bom? Maravilha, gente, assim a gente vai finalizando nossa primeira parte do encontro de hoje e o primeiro texto. O que a gente vai fazer em seguida? A gente vai responder algumas questões, tá bom? E aí, logo em seguida, eu vou trazer mais uma outra parte do texto para a gente comparar as duas. A gente falou sobre a educação no passado, a gente vai trazer a educação para o presente. E aí a gente vai fazer essa contextualização, vai chocar um texto, comparar um texto com o outro. Tá bem, gente?
E aí eu vou parando por aqui, porque nosso tempo já está se esgotando. Já já a gente retorna, tá bom? Para continuar tratando sobre esse texto e responder as questões. Vocês sabem, é só um intervalo rápido, são apenas 3 minutinhos, é tempo de você beber uma água e retornar. Tá bem, gente? Então, vejo vocês daqui a alguns instantes. Bye, bye!